muitas vezes as pessoas que vêm, elas ficam com medo porque elas me olham como exemplo. Então falam assim, mas eu não sou que nem a Thalita. Para ela fala que ela é fácil, porque ela é muito sensitiva, porque ela é médica, porque ela faz isso desde criança, porque ela faz isso há muito tempo. Só que eu, assim como vocês, eu já tive num lugar onde tudo que eu via, né, minha sensitividade, eu achava que era coisa da minha cabeça. Só o que eu via era coisa ruim, eu só sentia coisa ruim, eu passava mal de tudo, eu tinha medo. Ou eu não acreditava, depois quando eu acreditei, eu passei a ter muito medo. Aí eu não sabia controlar. E aí depois eu não acreditava que eu ia conseguir, de que eu era especial, que eu era diferente. Então, para mim, também foi um processo de acreditar. Então, pode ter certeza, e é uma experiência que eu tive, né, ensinando terapias energéticas espirituais todos esses últimos 10 anos, que 90%, eu estou sendo caridosa, porque eu vou dizer que 99% das pessoas, 98,5% das pessoas não acredita ser capaz. Não acredita que é para ela. Acredita que vai ser muito difícil, tá? E depois elas acreditam que não funciona. Ai, tô fazendo, não tá funcionando. Então é normal você não acreditar em você. Eu tô aqui justamente para te levar para um lugar, cara, olha só. Funciona, tá? Funciona. Vamos lá. Como ser iniciada no Aura Healing? Você vem e faz o curso do Aura Healing, mulher. Eu vou te iniciar lá no curso. E aí você vai ter as iniciações. Para quem não sabe o Aura Healing, você tem 4 possibilidades. Então tem o nível, né? O que é o despertar, onde você vai receber todas as iniciações, você já vai poder sair de lá se auto-aplicando, aplicando em outras pessoas. Independente se a primeira, você pode ser ateísta igual eu era e começar a fazer hoje a Aura Healing. Se a Aura Healing vai funcionar. Eu te garanto. É garantia, garantido, tá? Garantido. E depois você pode ter, é opcional, ter um módulo que é menorzinho que chama vivências e grupos. Para quê? Para quem quiser aplicar em grupos, porque nem todo mundo quer. E aí é uma iniciação diferente, onde você vai poder aguentar cargas e doar cargas para muitas pessoas. Porque imagina só, eu dou para uma pessoa, beleza. Mas se eu for doar para 20, 30, 40, eu não consigo tirar isso do meu corpo físico. Então, você precisa de uma ajuda dos guias para que isso seja trazido de outro lugar, para passar por você e para essas pessoas sem te afetar, tá? Sem te afetar. E muitas pessoas, isso eu já vou fazer um alerta aqui com vocês. Honre, que foi o que eu falei hoje de manhã. Honre o que você escolhe fazer na sua vida. Tenha congruência. Muitas pessoas têm os caminhos bloqueados de prosperidade porque não tem congruência na vida. Faz uma coisa que não prega, assume compromissos e não cumpre. Então, tem muitas pessoas que entram em egrégoras e não cumprem as regras. Sabe o que acontece? Quem honra a egrégora é honrado pela egrégora. Quem não é cortado. Então, eu sei de pessoas que fazem vários, depois não cumpre a regra. E aí a gente vai lá e fala, não pode fazer para grupo se você não tiver iniciação de grupo. A pessoa vai lá e faz. Daqui a pouco tá com a vida bloqueada, tá doente, tá não sei o quê, os caminhos fecham, e tem gente reclamando, e não dá certo, e tá passando mal. Aí eu falo, e o que você tá fazendo? Você tá sendo congruente? Você sabia que tinha regra, você foi lá e fez diferente? Então, meu filho, fica com essa coisa aí. Então, então, você tem total possibilidade de fazer para grupos com o nível vivências, depois você tem o avançado e depois você tem o nível professor. Que, aliás, eu vou dizer para vocês, o nível já de vivências eu aconselho todo mundo a fazer. Não só porque você vai poder tratar famílias, mas você vai poder tratar, por exemplo, igual tem uma bonita aqui que eu sei, dona de empresa, você trata todos os seus funcionários ao mesmo tempo. Muito massa, né? Mas já no primeiro nível, você pode fazer para relacionamento, você pode fazer para doenças e questões de desarmonias físicas, você pode fazer para emocionais, você pode fazer para limpezas espirituais, você pode fazer uma sessão específica para a prosperidade, tá? Você pode fazer para animais, para sua casa, para os seus filhos, as pessoas sabendo ou não. Então, você fala, Thalita, as pessoas da minha família não acreditam, eu vou poder fazer para elas? Pode, porque elas não precisam te autorizar. Porque é uma energia de consciência plena e pura. Então, você envia para a pessoa. E aí, a pessoa vai usar para o todo mundo que precisa curar alguma coisa. O superior dela vai. Entendeu? É muito legal isso. Eu consigo... A Ariana está perguntando. Eu consigo realizar em alguém que tem depressão profunda? Com certeza. Aliás, se você tem depressão profunda, você consegue realizar, tá? E você com certeza pode e ajuda muito a recuperação da depressão. Por quê? Depressão, quando a gente vai falar de energético, tá, gente? A parte emocional, a gente trabalha com quem trabalha emocional, a parte psiquiátrica com quem trabalha psiquiatra, né? Mas na parte energética, quando a gente olha, né, como se fosse uma
o raio-x energético das pessoas que estão com depressão, elas têm muitos bloqueios em alguns chakras. E aí vira tipo uma pia entupida. Então, a pia entupida vai ficando cada vez mais água, cada vez mais pressão. E quanto mais pressão naqueles lugares, mais deprimida, mais deprimida. Então, é super complicado, né? Na questão de sentimento físico, né? De energético. Só que o Aura Healing, ele vai ajudar, primeiro, a desbloquear todos esses bloqueios energéticos, porque quando a pessoa é clarividente, igual, por exemplo, eu sou clarividente, vocês não precisam ser clarividentes para fazer Aura Healing, tá? Mas isso é uma coisa que eu faço, não uso para Aura Healing, é além. Então, quando você é clarividente, você consegue ver os canaizinhos do corpo de energia. Para quem está em depressão, para quem está doente, você vê como se fosse, às vezes, uma gosma. Você vê, às vezes, um monte de bichinho. Você vê assim, entupido, tudo entupido. E quando vai vindo aquela energia que é branca, ela vai, tipo, dissolvendo tudo. É muito comum as pessoas sentirem sensações físicas na hora da aplicação do Aura Healing. Então, você está aplicando em alguém, a pessoa fala, nossa, meu braço começou a ficar dormente. Nossa, senti como se tivesse, sei lá, passando de uma agulha dentro do meu braço. É muito incrível as sensações físicas que a gente recebe. Tem gente até mais sensível que pega e fala, nossa, eu senti como se tivesse 4 mãos tocando em mim, que eram os anjos, né, fazendo ali as operações, cirurgias espirituais que a gente chama, que na verdade as cirurgias espirituais são isso, é você limpar os campos energéticos, né, os campos astrais, às vezes o perispírito da pessoa. Então, sim, você consegue com certeza, e você ajuda, cara, garantido que você vai conseguir ajudar essa pessoa, tá? Porque é como se fosse assim, novamente, imagina que tá no fundo do poço e você não consegue sair durante muito tempo. É uma energia que você joga que dá um impulso para a pessoa começar a se curar, que dá um impulso para ela começar a fazer, tá? Tem pessoas que precisam de vários impulsos. Tem pessoas que no primeiro ela só estava esperando aquela carga de ajuda. A primeira, puf, acabou. Era só o que ela precisava. Então, por isso que você fala, quanto tempo demora? Depende de quantos pulos você precisa, quantos impulsinhos você precisa para o tranco do seu motor pegar. Entendeu? Qual é a origem do Aura Healing? Não entendi a pergunta. A origem do Aura Healing é uma terapia energética, né? Ela é ancorada, ela vem direto do 7º plano, tá? O que é o 7º plano da criação? Onde tem o criador de tudo que há, Deus, né? E quem ancora, quem são, né? Quem autoriza que essa energia venha para a Terra são os arcanjos maiores, que é Miguel, Metatron e Melquisedeque, que são os responsáveis hoje, né, pelas tecnologias espirituais aqui na Terra. E aí, se você for falar de um plano mais baixo, quem autoriza que essa energia esteja no planeta Terra? Jesus. Nós temos iniciações com o Mestre Jesus, nós temos limpezas, que, aliás, são lindas, eu sempre choro quando aparece Jesus, quando vejo a energia de Jesus. Gente, a consciência dele é linda. E é ele, como governador do planeta Terra, que autoriza qualquer tipo de trabalho aqui. Depois você tem, no nível das cidades astrais, né? Porque nós temos vários níveis no mundo espiritual, não sei se vocês sabem, tá? No mundo energético. Depois, lá nas cidades astrais, nós temos autorizações de alguns hospitais específicos, médicos espirituais. Então, todos os médicos espirituais ligados, principalmente a muito linha kardecista, vai ter Bezerra de Menezes, tem Shambhala, tem Mu, aí tem também a galera dos estelares. Você vai depender do que faz sentido para você, o seu trabalho, tá? Então, essa é a origem do Aura Healing. Aura Healing pode ser comparada ao Theta Healing? Cara, eu fiz todos os níveis de Theta Healing, tá? Todos disponíveis, assim, de ascendência, né? Não os laterais, assim. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu trabalhei muitos anos com o Theta Healing, adoro, honro, uma técnica muito maneira, mas não tem nada a ver. É como se fosse assim, cada terapia energética, elas são diferentes por quê? Porque elas estão numa faixa frequencial diferente. É como se fosse assim, existem todas as cores do arco-íris. Cada frequência vai ser melhor para uma coisa. O Aura Healing, ele é voltado para uma terapia de ascensão, uma terapia de aceleração, tá? De limpeza, de trauma, de karma, de linha kármica. Por quê? Isso não tem nada a ver com a Aura Healing. Eu vou falar uma coisa aqui pessoal para vocês, que é um segredinho, tá? Olha o segredinho na internet. A minha missão com o todo, e não encarem, esse não é o meu propósito na Terra. Esse é a minha missão com o todo, tá? Eu tenho missões diferentes. Então, eu posso ter uma missão com a minha família, uma missão, né, com o meu cachorro, uma missão comigo mesma. Então, a minha missão com o todo, que é o que eu vim fazer em todas essas encarnações aqui na Terra, o que eu falo? Eu tenho acesso às minhas outras encarnações, né? Por favor, não ache que você precisa ter para trabalhar com a Aura Healing. Não precisa. Isso não tem nada a ver. Uma parte minha que não tem nada a ver com a Aura Healing. Então, todas as minhas outras encarnações, exceto uma que eu vim em homem,
Todas as outras, que eu era homem e eu trabalhava com teatro, com arte, na Inglaterra ainda. Todas as outras, eu trabalhei com a mesma coisa. Era sempre com espiritualidade, com cura, com medicina, com o objetivo de tirar as pessoas da zona kármica que elas estavam. Porque o planeta Terra, ele não foi feito para ser uma roda infinita de reencarnação e paga pena. A gente que vai se embolando, não consegue superar e vai ficando cada vez mais preso, mais preso, mais preso, mais preso, mais preso, mais preso. Então, a minha missão, pessoal, é ajudar o máximo possível de pessoas, principalmente agora nesse momento de transição planetária, porque a transição significa que o planeta está mudando. Então, todas as pessoas, basicamente todas, tá? Foi como ele informou. Poucas, mas a maioria, toda, quando morrer, vai ser enviado para outro lugar. Tem gente que vai para um lugar igual à Terra, tem gente que vai para um lugar igual à Terra era alguns milênios atrás, centenas de anos talvez, enfim. E tem gente que já vai para um lugar igual, tem gente que vai para um lugar um pouquinho melhorzinho, entendeu? Dependendo de quanto trabalho fez sobre si. E nenhum tá errado, tá, gente? Ninguém é menos ou mais atrasado. Eu posso estar aqui, mas de repente eu tô aqui e você chegou até aqui muito mais rápido, entendeu? Talvez eu que tô aqui, ó, repetindo série há muito tempo. Então, assim, a gente nunca pode se comparar dessa forma com o colega, porque a gente nunca sabe quanto tempo ele tá lá trabalhando na consciência dele, tá? Então, não se compare.